Número 15. Tradições de casamento chocantes no Paquistão. No profundo coração cultural do Paquistão, onde tradições antigas se misturam com aspirações modernas, o casamento não é apenas uma união entre dois indivíduos. É uma poderosa instituição social moldada pela família, honra, religião e séculos de história. Para os estrangeiros, algumas dessas tradições podem parecer surpreendentes, até chocantes, mas para milhões de pessoas em todo o país, elas são simplesmente uma parte normal da vida. Uma das tradições mais amplamente praticadas no Paquistão é o casamento arranjado. Diferente da ideia ocidental de namoro e escolha independente de um parceiro, muitas famílias paquistanesas assumem um papel ativo na seleção de um par adequado para seus filhos. Pais, parentes e até membros da família estendida frequentemente participam do processo, considerando cuidadosamente fatores como origem familiar, estabilidade financeira, educação e status social. Em muitos casos, a noiva e o noivo podem se encontrar apenas algumas vezes antes de o casamento ser finalizado. Embora isso possa parecer restritivo, muitos paquistaneses veem isso como um sistema que garante compatibilidade e estabilidade a longo prazo, em vez de atração de curto prazo. Intimamente ligado a isso está o conceito de casamentos entre primos, que é surpreendentemente comum no Paquistão. Casar dentro da família estendida, especialmente entre primos de primeiro grau, é frequentemente incentivado para manter fortes laços familiares, preservar riqueza e propriedade dentro da família. Essa prática tem raízes culturais profundas e é particularmente comum em áreas rurais, embora também exista em ambientes urbanos. Embora possa parecer incomum para estrangeiros, dentro da sociedade paquistanesa, muitas vezes é vista como uma escolha prática e confiável. Outra tradição marcante é a importância de cerimônias de casamento elaboradas. Casamentos paquistaneses são eventos grandiosos, de vários dias, cheios de cor, música e rituais. Celebrações como Mehndi, Barat e Walima carregam cada uma seu próprio significado. O Mehndi é um evento vibrante antes do casamento, onde as mãos da noiva são decoradas com desenhos intrincados de henna, simbolizando beleza e alegria. O Barat marca a chegada grandiosa do noivo, muitas vezes acompanhada de música e dança, enquanto Walima é uma recepção formal organizada pela família do noivo para apresentar a noiva à comunidade mais ampla. Essas celebrações podem ser incrivelmente luxuosas, às vezes colocando uma pressão financeira significativa sobre as famílias que tentam atender às expectativas sociais. O dote é outro aspecto controverso do casamento no Paquistão. Embora seja desencorajado nos ensinamentos islâmicos, a prática cultural de oferecer presentes, dinheiro, móveis e itens domésticos à família da noiva para o lado do noivo continua comum. Em alguns casos, essa expectativa pode se tornar um fardo pesado, especialmente para famílias de baixa renda, e tem gerado debates contínuos dentro da sociedade paquistanesa sobre reforma e mudança. Em regiões mais conservadoras e rurais, certas tradições podem ser ainda mais intensas. Práticas como casamentos precoces ainda existem em algumas áreas, apesar das restrições legais. Em casos raros, mas amplamente discutidos, costumes tribais como Vani ou Svar têm sido usados, onde meninas são dadas em casamento para resolver disputas entre famílias. Essas práticas são oficialmente legais e condenadas pelo governo e por organizações de direitos humanos, mas continuam a destacar as complexas realidades entre tradição e lei moderna. Apesar desses desafios, a sociedade paquistanesa também está evoluindo. Em grandes cidades como Karachi, Lahore e Islamabad, as gerações mais jovens estão cada vez mais combinando tradição com escolha pessoal. Casamentos por amor estão se tornando mais aceitos, as mulheres estão ganhando maior independência e conversas sobre consentimento, igualdade e direitos individuais estão lentamente remodelando a instituição do casamento. Em sua essência, o casamento no Paquistão é um reflexo do próprio país, uma mistura complexa de tradições profundamente enraizadas, orgulho cultural e transformação gradual. O que pode parecer chocante à primeira vista frequentemente carrega camadas de significado, moldadas pela história, religião e pelo poderoso papel da família na vida cotidiana. Número 10. Leis estranhas e regulamentos inesperados. Ao se aprofundar na vida real do Paquistão, além das ruas vibrantes de Lahore e dos mercados movimentados de Karachi, você começa a notar algo que a maioria dos documentários de viagem raramente menciona:
um sistema único e às vezes surpreendente de leis e regulamentos sociais que moldam a vida cotidiana de maneiras que os estrangeiros não esperam. O Paquistão é um país onde tradição, religião e governança moderna coexistem lado a lado, frequentemente criando um cenário legal que parece ao mesmo tempo estruturado, às vezes imprevisível. Embora muitas leis sejam semelhantes às encontradas em outros países, algumas regras estão profundamente enraizadas em princípios islâmicos, valores culturais e influências históricas que remontam a décadas. Um dos aspectos mais comentados é a presença de leis inspiradas no Islã, que influenciam áreas como comportamento público, código de vestimenta em certas regiões e conduta social. Por exemplo, em áreas mais conservadoras, demonstrações públicas de afeto são desencorajadas, podem até levar a consequências legais. Não se trata apenas de aplicação da lei. Trata-se de uma expectativa social mais ampla de que as pessoas sigam essas normas por respeito à tradição. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. Em algumas cidades, os regulamentos podem parecer inconsistentes dependendo de onde você está. O que pode ser aceitável em partes de Karachi pode causar estranhamento em cidades menores ou áreas rurais. Esse contraste cria uma espécie de fronteira invisível, não escrita em mapas, mas claramente compreendida pelos locais. Outro aspecto surpreendente é a regulamentação da mídia e do conteúdo online. As autoridades no Paquistão, em certos momentos, restringiram o acesso a determinados sites ou plataformas considerados inapropriados ou ofensivos. Isso reflete o esforço do governo para equilibrar a vida digital moderna com sensibilidades culturais e religiosas. Para visitantes, é um lembrete de que a liberdade na internet pode variar significativamente em relação ao que estão acostumados. Depois, há leis que podem parecer incomuns para estrangeiros, como as rigorosas leis de blasfêmia, que são levadas extremamente a sério e podem resultar em penalidades severas. Essas leis não são apenas ferramentas legais, mas estão profundamente conectadas aos valores da sociedade, tornando-se um dos aspectos mais sensíveis e controversos da vida no país. Ao mesmo tempo, o Paquistão também possui muitas regulamentações cotidianas que parecem familiares, leis de trânsito, regras comerciais, políticas urbanas, mas mesmo essas podem se manifestar de maneira diferente na vida real. Em cidades como Lahore, o trânsito pode parecer caótico, mas há um ritmo não declarado que os moradores entendem perfeitamente. Para viajantes, navegar por essas leis não se trata de medo, trata-se de consciência. Entender os costumes locais, respeitar as tradições e observar como as pessoas se comportam em diferentes ambientes pode tornar a experiência não apenas mais tranquila, mas muito mais significativa. Porque no Paquistão, as regras não estão apenas escritas em livros de leis, elas estão entrelaçadas no tecido da própria sociedade, guiando silenciosamente como milhões de pessoas vivem, interagem e definem o que é aceitável em seu cotidiano. Número 5. Paradoxos incomuns no Paquistão. Entre no Paquistão e, quase imediatamente, você começa a notar algo incomum. Um país cheio de contradições que, de alguma forma, coexistem de uma maneira que parece ao mesmo tempo confusa e fascinante. É um lugar onde o luxo moderno está lado a lado com tradições profundamente enraizadas, onde valores culturais rígidos coexistem com estilos de vida em rápida mudança e onde o que você vê na superfície frequentemente conta apenas metade da história. Em grandes cidades como Karachi, Lahore e Islamabad, a vida urbana parece surpreendentemente moderna. Você encontrará shoppings de alto padrão, cafés modernos, carros de luxo e uma crescente cultura de influenciadores dominando as redes sociais. Os jovens são altamente conectados, seguem tendências de moda e estão profundamente envolvidos com tendências globais. Entre em um restaurante sofisticado ou uma universidade privada, e você pode sentir como se estivesse em qualquer grande cidade global. Mas a apenas algumas ruas de distância, a atmosfera pode mudar drasticamente. Roupas tradicionais, normas sociais conservadoras e fortes valores religiosos tornam-se mais visíveis. Em muitas áreas, os papéis de gênero ainda são claramente definidos e o comportamento público é moldado por expectativas culturais que existem há gerações. Esse contraste cria um equilíbrio social único, onde dois mundos completamente diferentes operam lado a lado. Um dos paradoxos mais marcantes é como o conservadorismo público coexiste com a liberdade privada. Externamente, a sociedade enfatiza modéstia, respeito e disciplina, mas a portas fechadas,
especialmente entre as gerações mais jovens, muitas vezes existe um estilo de vida mais relaxado e expressivo. Música, encontros privados e interações sociais assumem um tom diferente longe do olhar público. Essa dualidade é raramente discutida abertamente, mas molda silenciosamente a vida cotidiana. Economicamente, o Paquistão também apresenta um contraste surpreendente. Muitas vezes é considerado um dos países mais acessíveis para se viver, onde despesas diárias, comida e transporte podem ser extremamente baratos em comparação com padrões globais. Ainda assim, ao mesmo tempo, existe uma lacuna de riqueza visível. Bairros de luxo existem não muito longe de áreas subdesenvolvidas, e marcas caras são populares entre aqueles que podem pagá-las. Isso cria um contraste visual, difícil de ignorar. Extrema acessibilidade ao lado de bolsões de vida de alto padrão. Culturalmente, o Paquistão é profundamente rico e diverso. Influências do sul da Ásia, Ásia Central e Oriente Médio se misturam para criar uma identidade única. Em lugares como Lahore, você experimentará cenas artísticas vibrantes, arquitetura histórica e um forte senso de orgulho pela herança. Ainda assim, ao mesmo tempo, a globalização está remodelando a forma como as pessoas pensam, se vestem e interagem com o mundo. Até mesmo as percepções sobre relacionamentos e vida social carregam esse senso de contradição. Publicamente, discussões sobre namoro ou relacionamentos podem parecer limitadas ou conservadoras. Mas, na realidade, especialmente em ambientes urbanos, as perspectivas estão evoluindo. Plataformas de redes sociais e mudanças de mentalidade estão gradualmente influenciando como as pessoas se conectam, se comunicam e se expressam. O que torna o Paquistão verdadeiramente fascinante não são apenas essas contradições, mas como elas coexistem naturalmente. Não há uma linha clara separando o moderno do tradicional ou conservador do progressista. Em vez disso, tudo se mistura em uma sociedade complexa, em camadas e continua a evoluir todos os dias. Esse é o verdadeiro paradoxo do Paquistão, um país que não pode ser definido por uma única narrativa. Ele desafia expectativas, quebra estereótipos e revela uma realidade mais profunda quanto mais tempo você passa tentando compreendê-lo. Número 4. O Paquistão já foi mais rico do que toda a Europa combinada. Pode parecer inacreditável à primeira vista, mas houve um tempo em que a terra que hoje é o Paquistão estava entre as regiões mais ricas da Terra, muito mais rica do que grande parte da Europa combinada. Para entender isso, você precisa voltar milhares de anos, muito antes das fronteiras modernas, muito antes da ideia de Paquistão sequer existir. Esta região foi o lar de uma das civilizações mais antigas e avançadas do mundo, a civilização do Vale do Indo. Cidades como Mohenjo-Daro e Harappa não eram apenas assentamentos, eram obras-primas de planejamento urbano. Imagine ruas perfeitamente organizadas, sistemas de drenagem avançados e bairros estruturados, em uma época em que grande parte da Europa ainda estava em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Mas a verdadeira riqueza dessa região não vinha apenas de suas cidades, vinha do comércio. As terras do atual Paquistão ficavam no cruzamento de importantes rotas comerciais antigas, conectando o sul da Ásia com a Ásia Central, o Oriente Médio e além. Mercadorias preciosas como especiarias, tecidos, pedras preciosas e metais circulavam por esta região, tornando-a um poderoso centro econômico. Avançando para a era de impérios poderosos como o Império Mogol, a riqueza se torna ainda mais impressionante. Durante seu auge nos séculos XVI e XVII, o subcontinente indiano, que incluía o atual Paquistão, era responsável por quase 25% do PIB mundial. Isso mesmo, um quarto da economia global. Enquanto isso, a Europa na época ainda era fragmentada, lidando com conflitos internos e crescimento econômico mais lento. Em comparação, cidades como Lahore eram centros brilhantes de cultura, comércio e imensa prosperidade, cheias de arquitetura grandiosa, mercados movimentados e cortes reais repletas de riquezas. Mas a história não fica parada. O colonialismo, as mudanças nas rotas comerciais e as transformações políticas gradualmente mudaram essa região antes dominante. A riqueza que um dia fez o mundo invejar esse território começou a desaparecer, redistribuída entre potências globais e impérios. E hoje, quando você anda pelas ruas movimentadas de Karachi ou pelos bazares vibrantes de Lahore, é difícil imaginar que esta terra já esteve no topo da economia mundial. Ainda assim,
Vestígios desse passado dourado permanecem, em ruínas antigas, em tradições culturais e no profundo orgulho histórico carregado por seu povo. Porque por trás das lutas modernas e das manchetes existe uma verdade esquecida. Esta terra já foi um dos lugares mais ricos da Terra. Número 3. Lugares misteriosos no Paquistão. Muito além das ruas movimentadas de Karachi e do horizonte moderno de Islamabad, o Paquistão esconde um mundo que parece quase intocado pelo tempo. Uma terra cheia de paisagens estranhas, lendas antigas e lugares que muitos viajantes ainda não entendem completamente. Esses locais misteriosos não são apenas bonitos, eles carregam histórias, segredos e uma sensação de maravilha que faz o Paquistão um dos países mais intrigantes para explorar. Um dos lugares mais surreais que você pode testemunhar é o Parque Nacional de Ingol, localizado profundamente na província selvagem do Baluchistão. À medida que você atravessa este vasto parque desértico, a paisagem muda de repente para algo quase alienígena. Formações rochosas imponentes surgem do solo como esculturas criadas por outro mundo. A mais famosa delas é a Princesa da Esperança, uma estrutura natural que se assemelha estranhamente a uma mulher de pé contra o vento do deserto. Ninguém a esculpiu, a natureza moldou ao longo de milhares de anos. E ainda assim, parece tão perfeita, tão humana, que muitos visitantes mal acreditam que não foi feita intencionalmente. Não muito longe dali ficam os misteriosos vulcões de lama de Ingol, um fenômeno geológico raro onde lama espessa e borbulhante irrompe da terra em vez de lava. Ficar perto desses vulcões permite ouvir sons profundos e ruidosos sob seus pés, como se a própria terra estivesse respirando. Os moradores acreditam que esses lugares têm significado espiritual e muitos viajantes vão não apenas pela vista, mas pela energia estranha que envolve a área. Depois a Mohenjo-Daro, uma das cidades mais antigas e misteriosas do mundo. Datando de mais de 4.000 anos, este sítio faz parte da antiga civilização do Vale do Indo, uma civilização tão avançada que até hoje os historiadores ainda tentam entender completamente como funcionava. Ruas perfeitamente planejadas, sistemas de drenagem avançados e casas bem estruturadas sugerem uma sociedade muito à frente de seu tempo. Mas aqui está o mistério. Ninguém sabe exatamente por que essa grande cidade foi abandonada de repente. Alguns dizem mudanças climáticas, outros sugerem desastres naturais, e alguns até acreditam que ainda há segredos enterrados sob as ruínas esperando para serem descobertos. Seguindo para o norte, a paisagem muda dramaticamente ao entrar nas montanhas e tirar o fôlego de Gilgit-Baltistão. Aqui fica Fairy Meadows, um lugar tão bonito e tranquilo que parece irreal. Cercado pelo imponente Nanga Parbat, um dos picos mais altos do mundo, este prado verde exuberante é frequentemente coberto por névoa, criando uma atmosfera de sonho. Os moradores dizem que o lugar recebeu esse nome porque acreditavam que fadas viviam aqui. Acredite ou não nas lendas, há algo inegavelmente mágico em estar em completo silêncio, cercado por montanhas gigantes e natureza intocada. Outro destino misterioso que continua a fascinar tanto locais quanto turistas é o Resort Shangri-La, muitas vezes chamado de paraíso na Terra. Situado ao lado de um lago azul profundo em Skardu, este lugar parece pertencer a um filme de fantasia. A água calma, o reflexo das montanhas e a presença incomum de um restaurante em forma de avião apenas aumentam seu charme surreal. Mas além da beleza, muitos visitantes descrevem uma sensação inexplicável de calma e isolamento aqui, como se o próprio tempo desacelerasse. E então vem um dos lugares mais incomuns do mundo, os templos de Katas Rai. Embora não seja um deserto no sentido tradicional, este antigo complexo é cercado por uma atmosfera silenciosa e quase assustadora. Centrado em torno de um lago sagrado, acredita-se que esses templos tenham milhares de anos. Segundo a lenda, o lago foi formado pelas lágrimas de um deus hindu, tornando o lugar de profundo mistério espiritual. Até hoje, visitantes frequentemente relatam o silêncio estranho e a intensidade emocional que sentem ao estar ali. Os lugares misteriosos do Paquistão não são apenas sobre o que você vê, são sobre o que você sente. Há uma sensação de história, espiritualidade e desconhecido que o acompanha de um destino ao outro. De cidades antigas perdidas a maravilhas naturais moldadas pelo tempo, este país oferece experiências que vão muito além do turismo comum. Num mundo onde a maioria dos lugares já foi explorada e explicada, o Paquistão ainda mantém seus segredos, e é exatamente isso que o torna tão fascinante. Número 2.
Maravilhas naturais do Paquistão. Quando as pessoas pensam no Paquistão, muitas vezes imaginam cidades movimentadas, tradições ricas e fortes contrastes culturais. Mas além das ruas cheias da arquitetura histórica, existe um lado do país que parece quase real. Uma terra cheia de beleza pura e intocada, onde a natureza domina tudo. O Paquistão abriga algumas das paisagens mais dramáticas da Terra, indo de cadeias de montanhas imponentes a desertos vastos e vales escondidos que parecem pertencer a outro mundo. No norte, a poderosa cordilheira do Karakoram se ergue como uma parede de pedra e gelo, abrigando alguns dos picos mais altos do planeta. Entre eles está o K2, uma montanha tão perigosa e majestosa que ganhou reputação como uma das escaladas mais desafiadoras já tentadas. Seu pico coberto de neve corta o céu, cercado por geleiras que se estendem por quilômetros, criando uma paisagem ao mesmo tempo bela e implacável. Não muito longe dessas alturas extremas fica um dos tesouros mais impressionantes do Paquistão, o Vale de Unza. Este vale é frequentemente descrito como paraíso na Terra, e é fácil entender o porquê. Cercado por montanhas cobertas de neve, com rios cristalinos fluindo por campos verdes, Unza transmite calma, paz, uma sensação quase surreal. Na primavera, o vale se transforma em um mar de flores rosa e brancas, enquanto o outono pinta toda a região em tons dourados vermelhos, criando uma cena que parece uma pintura viva. Mais adiante nas montanhas, escondido profundamente no terreno acidentado, fica Fairy Meadows, um lugar que realmente faz jus ao seu nome. Este planalto verde exuberante está na base do Nanga Parbat, frequentemente chamado de montanha assassina devido à sua história mortal de escaladas. De Fairy Meadows, a vista do Nanga Parbat é simplesmente hipnotizante. Ao nascer e pôr do sol, a montanha muda de cor, brilhando em tons de dourado, laranja e azul profundo, criando uma atmosfera mágica e quase real. Mas a beleza natural do Paquistão não se limita às montanhas. No sul, o vasto deserto de Thar se estende infinitamente, com dunas de areia ondulantes que brilham sob o sol intenso. A vida aqui é dura, mas incrivelmente resiliente. Pequenas aldeias pontilham o deserto, onde as pessoas se adaptaram para sobreviver em um dos ambientes mais extremos do país. O contraste entre os picos gelados do norte e as areias escaldantes do sul mostra o quão diversa é a paisagem do Paquistão. Depois há os lagos, joias escondidas espalhadas pelo país, cada um com seu próprio charme único. O lago Atabat se destaca com sua água azul turquesa impressionante, formado após um enorme deslizamento de terra bloquear um rio. Hoje, parece algo saído de um sonho, cercado por montanhas escarpadas que se refletem perfeitamente em sua superfície. Outro local de tirar o fôlego é Saif Maló, um lago de alta altitude envolto em lendas locais. A água aqui é tão clara e azul que parece real, especialmente quando cercada por picos cobertos de neve. Florestas densas, rios caudalosos, cachoeiras escondidas. O Paquistão tem tudo isso. As regiões do norte são cheias de florestas de pinheiro, onde o silêncio é quebrado apenas pelo vento e pela água corrente. Rios como o Indo cortam as montanhas, moldando a terra ao longo de milhares de anos e dando vida a regiões inteiras. O que torna essas maravilhas naturais ainda mais fascinantes é o quanto muitas delas ainda permanecem intocadas. Ao contrário de destinos turísticos altamente comercializados, grandes partes da paisagem do Paquistão continuam brutas e inexploradas. Isso dá aos viajantes uma rara chance de experimentar a natureza em sua forma mais pura, selvagem, imprevisível e incrivelmente bela. Dos picos imponentes do Karakoram aos vales tranquilos de Unza, de Fairy Meadows ao deserto infinito de Thar, o Paquistão oferece uma diversidade natural que poucos países no mundo conseguem igualar. É um lugar onde cada curva revela algo novo, algo inesperado e algo inesquecível. Um verdadeiro paraíso escondido esperando para ser descoberto. Número 1. Custo de vida no Paquistão. Quando você entra pela primeira vez no Paquistão, uma das realidades mais surpreendentes que você vai notar não é apenas a cultura, a energia ou as paisagens, é o quão incrivelmente acessível a vida pode ser. Comparado a muitos países ao redor do mundo, especialmente na Europa ou na América do Norte, o Paquistão se destaca como um dos lugares com menor custo de vida, e é exatamente isso que o torna tão fascinante. Em grandes cidades como Karachi, Lahore e Islamabad, o custo da vida diária pode variar dependendo do seu estilo de vida, mas mesmo assim, continua chocantemente baixo.
Um apartamento decente em uma boa área pode custar uma fração do que você pagaria em outros países. Por exemplo, um apartamento de um quarto no centro da cidade pode custar entre 150 a 300 dólares por mês, enquanto fora do centro, os preços podem cair ainda mais. A comida é onde o Paquistão realmente parece um paraíso escondido para a vida com um orçamento baixo. A comida de rua não é apenas incrivelmente barata, mas também rica em sabor e tradição. Você pode desfrutar de uma refeição completa e satisfatória, de biryani, naan e curry, por apenas alguns dólares. Até mesmo comer em restaurantes de médio padrão continua muito acessível, tornando fácil se alimentar bem sem gastar muito. O transporte é outra área onde os custos permanecem baixos. Ônibus locais, rickshaws e serviços de transporte por aplicativo estão amplamente disponíveis e são econômicos. Uma curta viagem pela cidade pode custar menos do que um café em muitos países ocidentais. Para distâncias maiores, trens e voos domésticos também têm preços razoáveis, conectando as principais regiões do país. Serviços como eletricidade, água e internet geralmente são acessíveis, embora a disponibilidade e a confiabilidade possam variar dependendo da área. Pacotes de internet de alta velocidade são acessíveis e relativamente baratos, especialmente nos centros urbanos, tornando possível que freelancers ou trabalhadores remotos vivam confortavelmente. Mas o custo de vida não é apenas sobre números, ele molda todo o estilo de vida. No Paquistão, a acessibilidade permite que as pessoas desfrutem de uma vida mais lenta e social. As famílias se reúnem frequentemente, as refeições são compartilhadas generosamente e a hospitalidade está profundamente enraizada na cultura do dia a dia. Mesmo com um orçamento modesto, é possível viver uma vida rica e satisfatória. Ao mesmo tempo, é importante entender que as condições econômicas podem variar bastante entre diferentes regiões. Enquanto as cidades oferecem conforto moderno e conveniência, as áreas rurais podem apresentar desafios em termos de infraestrutura e serviços. Esse contraste é parte do que torna o Paquistão um lugar tão complexo e intrigante para explorar. Então, quando as pessoas chamam o Paquistão de um dos países mais baratos do mundo, elas não estão exagerando. Mas além dos preços baixos, o que realmente se destaca é o valor que você recebe, não apenas em dinheiro, mas em cultura, comida, comunidade e experiências do dia a dia que parecem genuínas e profundamente humanas. E é assim, você viu um lado do Paquistão que a maioria das pessoas nunca comenta. De tradições chocantes, a leis escondidas, a história impressionante e beleza natural surreal. Este país está cheio de segredos que o mundo ainda não entende. Mas aqui está a verdadeira pergunta. Quanto disso você realmente esperava? Se este vídeo te surpreendeu nem que seja um pouco, não esqueça de clicar em gostei agora, se inscrever e deixar um comentário abaixo, porque o próximo vídeo vai ainda mais fundo. E confie em mim, tudo só fica mais louco a partir daqui.